Salve curiosos, salve curiosas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. E no vídeo de hoje eu falo sobre o top 10 dos maiores estádios da América do Sul. Houve uma enquete aqui no canal e os inscritos escolheram este tema para esta semana: estádios históricos, estádios importantes que fazem parte do nosso amado futebol aqui no continente da América do Sul. E dito isso, bora pro vídeo! E na 10ª posição temos o estádio José do Rego Maciel, que é popularmente conhecido como Arruda. Ele está localizado em Recife, Pernambuco e pertence ao Santa Cruz. A capacidade dele é de 60.044 pessoas. Ele foi inaugurado no dia 4 de janeiro de 1972, no amistoso entre Santa Cruz e Flamengo, que terminou 0-0. E um detalhe bem curioso é que o estádio já recebeu mais de 120 mil espectadores. Sim, você pensa, fica imaginando, caramba, é muita gente num só estádio. Pois bem, antigamente isso era possível, isso ocorria, mas com o tempo houveram algumas regulamentações de segurança, até mesmo do próprio Corpo de Bombeiros, o público foi reduzindo cada vez mais, e esta carga máxima de pessoas foi registrada em 1999, num clássico entre Santa Cruz e Sport, que terminou 1-1. Jogo este que é bem lembrado pela estreia de Mancuso e Almandós, que foram as grandes contratações do Santa à época. Então o Arruda lotado, na expectativa desses dois grandes reforços, um jogo que parou toda a capital pernambucana. É um estádio histórico, um estádio muito bonito, que já recebeu a Copa América, alguns amistosos da seleção brasileira, shows, finais do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e até mesmo da Série C. E em nono lugar temos a Arena do Grêmio, que está localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O proprietário é o Grupo Meta e a sua capacidade é de 60.540 pessoas. A data de inauguração da Arena do Grêmio foi no dia 8 de dezembro de 2012, no amistoso Grêmio 2, Hamburgo 1. Um jogo histórico, teve o primeiro gol do André Lima, teve até uma provocação para o Inter, na dancinha do Kid Aba, uma festa inaugural e tanta inesquecível para os tricolores. E o maior público já registrado na arena foi no jogo da volta da final da Copa do Brasil de 2016, em que 55.337 pessoas presenciaram a volta do Grêmio a uma conquista nacional. Além de final da Copa do Brasil, a arena já recebeu final da Copa Libertadores, finais do Gauchão, da Recopa Sul-Americana, alguns jogos da Copa América 2019 e também alguns amistosos da seleção brasileira. E a Arena do Grêmio também já foi palco da maior goleada em um Grenal pelo Brasileirão. Na ocasião, Grêmio 5, Inter 0. E no 8º lugar no nosso top 10, mais Brasil, meus amigos. Sim, o 8º lugar pertence ao estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido popularmente como Mineirão, que está localizado em Belo Horizonte, BH, Minas Gerais. O estádio é controlado pela Minas Arena e tem a capacidade de 61.927 pessoas. E a primeira partida inaugural do estádio foi realizada no dia 5 de setembro de 1965, no jogo Seleção Mineira 1, River Plate 0. E por conta da Copa das Confederações de 2013 e também da Copa do Mundo de 2014, o estádio passou por algumas reformas. Aí teve que ter uma reinauguração, que não podia ser da melhor forma, num clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2013, com a vitória do Cruzeiro por 2-1. E o maior público já registrado na história do Mineirão foi de 132 mil pessoas, que aconteceu na final do Campeonato Mineiro de 97, no jogo entre Cruzeiro e Vila Nova. Pensa só, meus amigos, mais de 130 mil pessoas numa só partida. É gente demais! E além das finais do Campeonato Mineiro, já aconteceram também jogos muito importantes, como finais da Libertadores, finais do Brasileirão, finais de Copa do Brasil, rolou até mesmo a partida da volta do Mundial de Clubes de 76, alguns jogos da Copa das Confederações de 2013, e é claro que eu não posso esquecer do fatídico 7-1 na Copa de 2014, entre Brasil e Alemanha, válido pela semifinal. Nossa, que triste, hein, meus amigos? 7-1, o Mineirão. Infelizmente aconteceu, né? E também já teve a Copa América de 2019. Um estádio incrível e um estádio sensacional. O Mineirão, rico em histórias do futebol nacional e sul-americano, e também mundial.
E na 7ª colocação, mais um estádio brasileiro está na lista. Estou falando do Estádio Governador Plácido Castelo, mais conhecido como Castelão, que fica localizado em Fortaleza, no Ceará. E o proprietário do estádio é o governo do estado do Ceará. Ele possui capacidade para 63.904 pessoas. E a primeira partida registrada foi no dia 11 de novembro de 1973, num clássico entre Fortaleza e Ceará, que terminou 0-0. E após muitos anos, o estádio passou por uma reforma, por conta da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. E o jogo de reinauguração foi feito no dia 27 de janeiro de 2013, entre Fortaleza e Sport, e terminou 0-0. Incrível, né, meu? Fortaleza joga, faz a estreia, é 0-0. Faz a reinauguração, é 0-0 de novo. Vai entender, meu. Acho que é o placar que persegue, não é possível. E o maior público já registrado no Castelão foi de 63.903 pessoas. No jogo Fortaleza 1, Juventude 1, válido pela Série C de 2016. E além das finais do Campeonato Cearense, é um estádio que já recebeu competições importantes como a Sul-Americana, a Copa Libertadores. É claro que não posso deixar de citar toda aquela festa feita pelas duas torcidas, seja do Ceará, com mosaicos muito bonitos, principalmente do Fortaleza, que vem fazendo uma festa mais bonita do que a outra. Mosaicos bem elaborados, aquele caldeirão, aquele impacto que gera para quem vai assistir o jogo, que intimida bem o adversário. O Castelão também teve a Copa das Confederações 2013, alguns jogos da Copa do Mundo de 2014, amistosos da seleção brasileira e alguns jogos para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. E na 6ª colocação do nosso Top 10, finalmente apareceu um estádio que não está no Brasil. Estou falando do Estádio Centenário, que está localizado em Montevidéu, Uruguai. E tem como proprietária a Intendência Municipal de Montevidéu, e a sua capacidade é de 65.235 pessoas. E o primeiro jogo realizado foi na data de 18 de julho de 1930, na primeira Copa do Mundo entre Uruguai e Peru, e terminou 1-0 para os donos da casa. É um estádio histórico, um estádio muito importante para a história do futebol mundial, até porque ele recebeu diversos jogos da primeira Copa do Mundo. Inclusive, o maior público foi na final entre Uruguai e Argentina, que acabou com a conquista do título para os donos da casa, Uruguai 4, Argentina 2, e muita festa para os uruguaios. Além da Copa do Mundo, é um estádio que já recebeu final do Mundial de Clubes, amistosos e eliminatórias da seleção uruguaia, final de Libertadores, enfim, como eu disse, um campo pra lá de especial na história do futebol mundial. E chegando na metade, em 5º lugar, temos a Arena BRB Mané Garrincha, mais conhecido como Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, que está localizado em Brasília, Distrito Federal. O proprietário do estádio é o governo do Distrito Federal e a sua capacidade é de 72.788 pessoas. E a partida de inauguração foi realizada no dia 10 de março de 1974, entre CUB 1 Corinthians 2 no Brasileirão. E assim como em outros estádios no Brasil, o Mané Garrincha passou por reformas para a Copa das Confederações e Copa do Mundo. Daí houve a reinauguração, que foi no dia 18 de maio de 2013, na partida entre Brasília e Brasiliense, que terminou 3-0 para o Brasiliense na final do Campeonato Candango. E o maior público já registrado foi no jogo entre Brasil 0, África do Sul 0, válido pelos Jogos Olímpicos de 2016. Um estádio carregado de muitas emoções, até porque ele já recebeu finais do Campeonato Brasiliense, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos de 2016, a Copa América de 2021, a Supercopa do Brasil, Jogos do Brasileirão e de outros campeonatos estaduais. E é um estádio muito bonito, muito bem construído, um campo sensacional. E em 4º lugar, temos o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbis. Ele está localizado em São Paulo, capital. O São Paulo Futebol Clube é o dono do estádio e a sua capacidade é de 77.011 pessoas. E o jogo de inauguração foi no dia 2 de outubro de 1960, no amistoso entre São Paulo e Sporting, que terminou 1-0 para o São Paulo. E o maior público já registrado no Morumbis ocorreu na final do Paulistão de 77, no jogo entre Corinthians 1, Ponte Preta 2. Cerca de 146.082 pessoas estavam naquele jogo histórico. É gente demais, meu, é gente pra caramba. E um outro ponto histórico do Morumbis
é que ele detém o recorde de maior público pagante na história da Libertadores. Cerca de 105.185 pessoas assistiram à conquista inédita do São Paulo diante do News Old Boys nos pênaltis. Aí, meus amigos, haja coração, o público a milhão, houve até uma invasão que ficou para a história do estádio. Não é todo dia que se ganha a Taça Libertadores, não é mesmo? E sendo que o Morumbi já teve diversas decisões importantes, já recebeu diversas finais do Campeonato Paulista, fora finais de Libertadores, final da Sul-Americana, finais do Brasileirão, de Copa do Brasil, amistosos da seleção brasileira, inclusive até alguns jogos do Mundial de Clubes de 2000. Um estádio imponente e um estádio gigante, um estádio com muitas histórias do nosso futebol. E um detalhe, é o maior estádio particular do Brasil. E chegando no nosso top 3, temos ele, que não poderia ficar de fora. Falando de futebol, eles têm que estar sempre presentes na discussão. O nome é Estádio Jornalista Mário Filho, mas ele é mais conhecido como Maracanã, o templo do futebol. Ele está localizado na capital do Rio de Janeiro, o proprietário é o governo do estado do Rio de Janeiro e a sua capacidade é de 78.838 pessoas. E o jogo inaugural do templo do futebol foi realizado no dia 16 de junho de 1950, entre Seleção Carioca 1 Seleção Paulista 3. E o maior público já registrado na história do Maracanã foi na final da Copa do Mundo de 1950. Acreditem só, mais de 199 mil pessoas. Sim, para ser mais exato, 199.854 pessoas num só jogo de futebol. Meus amigos, pensa só a quantidade de gente, olha só que loucura! Para uma final histórica entre Brasil e Uruguai. Todo aquele clima de expectativa de um possível título inédito para toda a nação brasileira, que infelizmente acabou não acontecendo. O Brasil acabou perdendo o jogo de 2-1 de virada para a seleção uruguaia, um episódio muito triste do nosso futebol, mais conhecido como Maracanaço. Muitas pessoas ficando tristes naquele dia, um público imenso aguardando uma conquista inédita que só ocorreu 8 anos depois. É uma pena. Um episódio triste do Maracanã. Ele que já chegou a ser o maior estádio de futebol do mundo, é o templo do futebol, não tem jeito, é um lugar icônico, símbolo de grandes conquistas, de muitos craques que já desfilaram no palco sagrado. Um estádio maravilhoso que já recebeu finais do Campeonato Carioca, do Brasileirão, Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Copa América, enfim, até Jogos Olímpicos em 2016, um estádio que fica marcado para sempre no coração de todos que amam futebol. Maracanã é o terceiro maior da América do Sul. E na vice-colocação temos o Estádio Monumental U Marathon, mais conhecido como Estádio Monumental U, que está localizado em Lima, no Peru. O Universitário é o proprietário do estádio e a sua capacidade é de 80.093 pessoas. Um estádio gigante que por muitos anos foi o maior estádio da América do Sul, por vários anos teve esse amplo domínio, um estádio muito bonito inclusive. A data de inauguração foi no dia 2 de junho de 2000, no jogo entre Universitário e Sporting Cristal, que terminou com a vitória do Universitário por 2-0. É a principal casa da seleção peruana e o maior jogo que ele já recebeu foi na Copa Libertadores de 2019, na final entre Flamengo e River Plate. Um jogo pra lá de absurdo, um jogo sensacional, virada épica do Flamengo nos últimos minutos, com 2 gols de Gabigol e título pro Mengão. E na primeira posição, o maior estádio da América do Sul. Vocês já sabem qual é, ele passou por uma reforma, por uma ampliação de público. Estou falando do Estádio Más Monumental, mais conhecido como Monumental de Núñez, que está localizado em Buenos Aires, na Argentina, e tem como proprietário o River Plate. Este incrível estádio, um estádio colossal, um estádio gigante, tem capacidade para 85 mil pessoas. E pensa só num caldeirão fervendo com esse estádio, meus amigos. Quanta gente para assistir uma partida do River Plate. Já pensou numa Libertadores esse estádio? Ele foi inaugurado no dia 25 de maio de 1938, no jogo River Plate 3, Peñarol 1.
E o maior público já registrado no Monumental de Núñez, após a reforma, é claro, foi de 85.570 espectadores, na partida entre River Plate 2, Fluminense 0, válida pela Libertadores. Um estádio recheado de história quando se trata de futebol no âmbito mundial, é claro, até porque ele já recebeu a Copa do Mundo de 1978, foi palco da abertura, foi o palco da final, também recebeu outros jogos ao longo da competição, teve a conquista inédita dos hermanos para cima da Holanda por 3-1, a Copa do Mundo conquistada em casa, é o sonho de todos os países que disputam, quem sabe um dia o Brasil não chega, né? Teve diversos jogos importantes do Campeonato Argentino, diversos clássicos, e é um estádio que teve 3 conquistas de Libertadores do River Plate, que são os donos da casa. E bem como vocês puderam ver, top 10 dos maiores estádios aqui da América do Sul, campos que fazem parte de toda uma história, de todo um legado do nosso futebol, do futebol rico, sul-americano, futebol raiz. Agradeço imensamente por você ter assistido o vídeo até aqui. Só lembrando que aqui no Fita posto vídeo toda semana com conteúdos de histórias e curiosidades do futebol. Se você não é inscrito, peço que se inscreva. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E olha, ative as notificações para não perder as novidades que lanço aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Até o próximo vídeo, com mais histórias e curiosidades do nosso amado futebol.